Eu tenho, a partir de agora, uma entrevista exclusiva e novas informações sobre Anderson, o brasileiro que mora nos Estados Unidos e desapareceu, e sobre Záquia, o libanês que também mora nos Estados Unidos e também desapareceu. Como eu disse, nos últimos dias, o que Anderson e Záquia, ou Zek, como preferir, têm em comum? Flávia. Anderson foi casado com Flávia e Zek é casado com Flávia, é o atual marido. Anderson, brasileiro que mora nos Estados Unidos há 20 anos, é sócio de uma empresa de turismo, pegou todo o dinheiro da empresa antes de sumir. Já a família de Záquia, o libanês, rastreou o relógio dele e descobriu que os pertences do libanês foram abandonados em uma lixeira. E quem aparece nas câmeras abandonando, inclusive, o carro de Zek, é ele, Anderson. Nós temos imagens do local da lixeira onde os pertences de Zek foram abandonados em Manchester, nos Estados Unidos, região de Boston. Anderson, que era considerado desaparecido, passou a ser considerado suspeito de ter matado o libanês. Hoje nós temos uma entrevista exclusiva com o primo de Zek, o Pierre, o primo do Záquia. E atenção, porque ele desmente toda a entrevista que a Flávia nos deu ontem. Ele relata que foi um casamento forçado, um casamento cheio de interesses, ameaças de Anderson, ex-marido da Flávia, e uma certeza. Você vai ver agora na reportagem qual é a certeza que Pierre tem sobre tudo isso que está acontecendo. Veja a reportagem comigo, reportagem inédita e exclusiva. Vamos ver. Foi neste local que o caminhão de Zek foi encontrado 2 dias depois que ele desapareceu. A família do libanês chegou até a região depois de rastrear o GPS do relógio que ele usava. E mais do que achar o veículo, eles encontraram imagens de câmeras de segurança e descobriram que Anderson Pereira, o ex-companheiro e suposto amante de Flávia, foi quem abandonou o caminhão e jogou nesta caçamba os pertences do libanês, como o computador, jaqueta e o relógio. Pierre é o primo brasileiro de Zek, o melhor amigo dele. Nesta entrevista exclusiva, ele explica por que acredita que o primo esteja morto e que os culpados pela morte dele sejam Anderson e Flávia, a atual esposa do libanês. O Anderson foi pego com um caminhão, e tirando as placas do caminhão, limpando o caminhão, jogando os pertences do Zé tudo numa lixeira enorme, e depois ele desapareceu. E a Flávia estava com ele no mesmo dia, ela estava dormindo na casa do Anderson todo o tempo, os 12 dias antes do Zé desaparecer, ela estava dormindo com o Anderson. E desde que ela conheceu o Zé, ela nunca deixou de falar com o Anderson. Isso é tudo mentira dela, tudo mentira. Todo dia, eu via os dois juntos aqui, todo dia. Pierre mora no mesmo condomínio que Anderson. Flávia conheceu Zek por causa dele e logo quis se casar. Ela praticamente forçou ele a casar com ela tão rápido. Ele queria casar com ela, mas ele queria esperar mais o tempo, ele queria viver junto, para eles se conhecerem melhor. Anderson não gostou desse casamento e mandou um recado ao libanês. O Anderson, quando ele soube que o Zé era meu primo, ele me mandou uma mensagem falando que eu fiz uma coisa dessa, que ele nunca esperava isso de mim e que meu primo vai ter o que ele merece. 2 meses depois da cerimônia infeliz, Zek conversou com Flávia sobre a separação. A ideia era anular o casamento. Apesar de negar essa conversa, ela estava ciente da intenção do marido, como prova esse áudio. Marcela já mandou mensagem para mim, dizendo para devolver o brinco, o cordão de ouro lá que ele comprou para mim quando nós casamos e a aliança. Ou seja, você pediu até a aliança, né? Aí assim eu fiz, juntei as coisas e depois saí com a Marcela. Nessa mensagem de texto enviada ao primo, Zek demonstrou que tinha medo do casal. Ele revelou que já tinha trocado 2 fechaduras da casa e que só faltava a da garagem. 2 dias depois, ele desapareceu. Ele não estava feliz, ele queria anular o casamento.
porque ela via o Anderson direto, e assim, todo dia ela saía com o Anderson, todo dia. Ela falava para ele que ia malhar e vinha aqui ver o Anderson, e ela morava aqui no mesmo condomínio que eu, aqui embaixo. E eu via o carro dela direto aqui, o Anderson dirigindo o carro dela, os dois juntos o dia inteiro. Flávia e Anderson já prestaram depoimento. Na época, ele ainda não era investigado. Logo em seguida, ele também desapareceu. Hoje, Anderson é considerado foragido da justiça. Sumiu levando mais de R$100 mil da empresa de turismo, de que era sócio. Segundo informaram os amigos, os policiais chegaram a percorrer toda esta região onde o caminhão de Zack foi encontrado. A ideia era achar alguma pista, alguma evidência que explicasse por que o veículo dele foi abandonado, por que os pertences foram jogados fora e principalmente, se ele havia sido trazido para cá. Os bombeiros, inclusive, chegaram a mergulhar neste rio tentando achar Zack vivo ou morto. Mas nada foi achado. Tanto que agora a família do libanês oferece uma recompensa de R$136 mil para quem der qualquer notícias dele. Para os amigos, Zack foi vítima de um grande golpe arquitetado por Flávia. Na opinião deles, ela queria o Green Card, o RG americano, para não ser expulsa do país. E também poderia estar interessada numa vida mais confortável. Segundo Pierre, assim que o libanês sumiu, ela começou a vender tudo o que havia dentro da casa. Desde o segundo dia que o Zack desapareceu. No segundo dia ela já estava vendendo as coisas de valor da casa, tentando vender o sofá, a TV, o que for. Uma churrasqueira caríssima que ele tinha, um limpador de neve bem caro que ele tinha acabado de comprar. Ela diz que precisa de dinheiro, é mentira. Porque o Zack tinha dinheiro, e ele dava muito dinheiro na mão dela todos os dias. O que houve com o Zack? Onde está o libanês? É o que todos querem saber. Eu gostaria de acreditar que o Zack está vivo, mas infelizmente eu acho que não é mais o caso. E a gente espera que as investigações provem quem foi os culpados, que no meu coração eu já sei quem é, os dois. Deixa eu conversar com a Maria Gervásio. Flávia é casada com o Zack, com o Záquia. Ele está desaparecido. Flávia já foi casada com o Anderson, que agora, além de estar desaparecido, é investigado. A Maria Gervásio, que está nesse caso, Maria, para a família do Záquia, ele está morto. A família acredita muito nisso. Foi isso que você percebeu também? Foi sim, Gotino, sem dúvida nenhuma. Principalmente o Pierre, que é primo do Zack e também muito próximo, Eles, tanto o Pierre quanto a mulher, eles conviviam diretamente, com o casal. E eles perceberam que o Zack estava mesmo sendo ameaçado, que ele estava com medo, que algo ruim pudesse acontecer. E aí, de repente, inclusive foi o Pierre quem sentiu a falta dele, foi o primeiro a sentir a falta dele, porque eles se falavam diariamente. Quando ele se deu conta, já estava tarde demais, não tinha nem notícias, nenhum vestígio, absolutamente nada. E pelo tempo que já se passou, ele desapareceu, o Zack, no dia 12 de março, já tem bastante tempo aí. Então a família está bem desacreditada. E aí, por isso que acredita tanto na recompensa. A família oferece R$136 mil, é um bom dinheiro para quem der qualquer pista a respeito do Zack, seja ele vivo ou seja ele morto. E o Anderson desapareceu, que todos acreditam que ele tenha fugido pela fronteira seca. Onde está? Ninguém sabe exatamente. E lembrando que ele tem o dinheiro da empresa, Ele fugiu com o dinheiro da empresa de turismo, que ele tinha uma sócia em torno de R$100 mil, uma empresa de, como eu falei, de viagens, estava passando por um momento difícil aí da pandemia. Ele estava com esse dinheiro guardado e desapareceu com essa quantia alta também, de R$100 mil. O que a família acredita? Que ele esteja usando esse dinheiro para fugir. Onde estará Anderson? Como o Zack foi morto? É um mistério muito grande, viu, Gotino? Porque o que eles dizem pra gente? Que nos Estados Unidos, se não tem corpo, não tem crime. Então, por isso que a família está desesperada e oferecendo essa recompensa. Mas que algo ruim aconteceu com ele, é o que todos creem, infelizmente, viu, Gotino? Olha aí, eu já vi gente querendo entrar nos Estados Unidos pela fronteira seca, vai pelo México, o famoso coiote, tenta entrar,
O Trump quer colocar um muro e há uma confusão, tem gente que não consegue chegar, vai presa, tem gente que morre. Agora a gente está vendo um brasileiro que teria saído dos Estados Unidos dessa forma. É uma possibilidade. A gente torce para que o Anderson apareça, esclareça. Onde e o Zac? Ou Záquia, vai aparecer? Onde ele está? A família dele acredita que não. Obrigado, Meriê. É um caso muito interessante. A Meriê tem acompanhado esse caso de perto. Conexão direta com os Estados Unidos todo dia. A Meriê conversando com o pessoal lá em Boston.